Olá, queridos alunos. Chegou a melhor aula da semana, que é a aula que a gente vai aplicar os conhecimentos que nós adquirimos nas aulas anteriores, certo? Essa atividade vocês encontram na página 70 do livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Antes de iniciar, né, eu gostaria de retomar alguns conceitos com vocês, certo? Bem, nós vimos, né, que o predicado, né, ele se divide em três tipos, né, nominal, verbal e verbo nominal, né? Observem esse exemplo. O profissional está qualificado para orientar os pais, né? Nós temos aí o ser de que se diz algo, que é o profissional, e está qualificado para orientar os pais, é a informação que nós sabemos sobre esse profissional, que nesse caso é o sujeito da oração, né? O restante é o predicado, né? A palavra qualificado, né, ele é um termo mais importante desse predicado. Por isso nós dizemos que ele é o núcleo, né? Por se tratar de um atributo, né, dado ao sujeito, esse núcleo ele é chamado de predicativo do sujeito, né? Vejam que o verbo estar, nesse caso, ele não tem tanta importância, já que a informação principal está no nome qualificado, certo? Então, quando o predicado ele apresenta como núcleo um predicativo que se liga ao sujeito por meio do verbo de ligação, nós damos a ele o nome de predicado nominal. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, nós podemos qualificá-lo, classificá-lo de diferentes maneiras. Quando o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. Quando o predicado expressa um atributo do sujeito, a palavra ou expressão com valor adjetivo que expressa esse atributo é a mais importante do predicado. Então, nesse caso, o verbo tem como função ligar o sujeito ao seu atributo. Por isso, dizemos que se trata de um verbo de ligação. Veja agora o exemplo, né? Atentem ao verbo, certo? Meus pais trabalham fora de casa. A palavra trabalham é o termo mais importante desse predicado, porque expressa uma ação do sujeito e é, portanto, o núcleo do predicado, certo? Então, quando o predicado apresenta como núcleo um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação, ou uma locução, nós damos a ele o nome de predicado verbal. Agora, leia as orações, identifique o verbo de cada uma delas e classifique o predicado, né? Vamos treinar antes de iniciar. O uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying. Qual é o verbo dessa oração? Nós temos uma locução, né? Pode incentivar, né? Como é uma locução que expressa a ação, nós temos um predicado verbal. O uso excessivo da tecnologia pode levar ao desenvolvimento de comportamento antissocial. Pode levar, novamente, uma locução que expressa uma ação. Nós temos, novamente, um predicado verbal. A menina fica horas pendurada no telefone. Veja, fica, né? Não expressa uma ação, né? Mas um estado momentâneo, né? Então, nós temos um predicado nominal. Ele nunca me escuta. Escutar é um verbo de ação. Leia as orações, identifique novamente. Aqui nós temos destacados. O verbo, ou nesse caso a locução, e o predicado, como nós já vimos. Agora, atente para essa construção. O semeador trabalha otimista, né? O semeador é o sujeito e trabalha otimista é a informação que nós temos a respeito do sujeito. A palavra trabalha e otimista são igualmente importantes, pois expressam uma ação e um atributo do sujeito, né? Então, quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo, nós damos o nome de predicado verbo nominal, certo? Então, vocês observem que no predicado verbo nominal, nós sempre temos um verbo de ação e um atributo dado ao sujeito, certo? Agora vamos iniciar nossa atividade. Releia o trecho da reportagem. A advogada Ana Lucila Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes.
Que fato é relatado nesse período da reportagem? As voluntárias são moradoras da cidade e realizam trabalhos sociais desde adolescentes. Quais sujeitos estão relacionados aos verbos vivem, realizam e eram? Os sujeitos, a advogada Ana Lucila Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60. Transcreva os núcleos desses sujeitos e responda a que tipo de sujeito se refere. O núcleo é advogada e médica. E o sujeito, ele é composto. Identifique o núcleo do predicado da oração vivem na cidade. Como esse predicado é classificado? O verbo vivem, nesse caso o predicado, ele é verbal. Cite o núcleo do predicado da oração. Realizam trabalhos sociais e classifique. Núcleo. O verbo realizam é um predicado verbal. Faça o mesmo na oração, desde que eram adolescentes. O núcleo do predicado é adolescentes, que é um predicativo do sujeito, que é o atributo do sujeito. Elas, a advogada Ana Lucila Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60. O verbo ser, né, que eram, é verbo de ligação. O predicado, ele é nominal. Identifique o tipo de predicado de cada oração de acordo com a legenda abaixo e depois justifique a classificação escolhida. PV, predicado verbal, PN, predicado nominal, PVN, predicado verbo nominal. Toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está ao lado. Predicado verbal, o núcleo do predicado é um verbo, que é sensibiliza. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos. Predicado verbal, o núcleo do predicado é um verbo, tem recebido. Um voluntário volta para casa cansado, mas feliz. Predicado verbo nominal. O predicado apresenta dois núcleos. Um verbo de ação, que é volta, e um predicativo do sujeito, que confere atributo ao sujeito. Apesar das hostilidades, ela e sua equipe seguem firmes no propósito humanitário. Predicado verbo nominal. O predicado apresenta dois núcleos. Um verbo de ação, que é segue, e um predicativo do sujeito, que confere atributo ao sujeito, que é firmes. A real dimensão da solidariedade que pode fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas. Predicado verbal, o predicado apresenta um verbo como núcleo, que é pode fazer. Agora vamos ler essa charge. Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Por que aquela cidade? Gostei da vista. O que provocou na charge? A ideia de que os venezuelanos pudessem escolher a cidade pela sua boa vista e não pelas condições de vida. Além de humor, a charge apresenta certa ironia. No que consiste a ironia dessa charge? No duplo sentido da palavra vista, né, que pode significar boa paisagem, né, no nome da cidade Boa Vista, na qual têm chegado muitos imigrantes venezuelanos. Que relação pode ser estabelecida entre essa charge e a reportagem Voluntárias Brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima? Ambas tratam do mesmo problema social e humanitário. Refugiados venezuelanos chegando em Boa Vista, Roraima, e vivendo uma situação de vulnerabilidade social. Agora, releia a oração, presente na charge. Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Identifique o sujeito e o predicado dessa oração, depois classifique o predicado. Sujeito, nós temos venezuelanos imigrantes e predicado já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista, né? O predicado, ele é nominal. Nós não temos aqui um verbo de ação, né? Então, o predicado, ele é nominal. Qual é o núcleo do predicado da oração? Gostei da vista. Como pode ser classificado o predicado? O verbo gostei e o predicado, ele é verbal. Certo? Nós finalizamos mais uma semana de aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender os principais conceitos estudados, certo? Fiquem em paz e até a próxima semana.